No vídeo anterior falamos sobre Sagitário A Estrela, o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, com 4 milhões de massas solares, o objeto mais massivo que a Via Láctea abriga. Um monstro que distorce o espaço-tempo ao seu redor, que gerou as bolhas de Fermi quando acordou pela última vez, que está mostrando sinais de atividade crescente em 2025. Agora imagine multiplicar Sagitário asterisco por 9.000. Em agosto de 2025, pesquisadores brasileiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul publicaram na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society a descoberta do que pode ser o maior buraco negro já medido diretamente pela ciência. Um buraco negro ultramassivo com 36,3 bilhões de massas solares. Para contextualizar, o Sol é 333 mil vezes mais massivo que a Terra. Este buraco negro é 36 bilhões de vezes mais massivo que o Sol. A cadeia de escala é tão impossível de processar que a única resposta honesta é parar de tentar imaginar e simplesmente aceitar que existe algo no universo cuja grandeza ultrapassa completamente qualquer referência humana. E ele estava escondido, completamente silencioso, sem emitir nenhuma radiação, invisível para qualquer instrumento que tentasse detectá-lo diretamente. Como os pesquisadores brasileiros o encontraram? Buracos negros ativos são relativamente fáceis de detectar. Quando um buraco negro está consumindo matéria, o disco de acreção ao redor do horizonte de eventos emite radiação intensa. Rádio, infravermelho, raios-x. O buraco negro não emite nada, mas o material ao redor, enquanto cai, emite o suficiente para ser detectado a bilhões de anos-luz de distância. Mas e quando um buraco negro está dormente? O buraco negro da ferradura cósmica não está acrecionando material no momento. Está silencioso, completamente inativo do ponto de vista eletromagnético. Nenhum jato de plasma, nenhum disco de acreção brilhante, nenhuma emissão de raios-x. Do ponto de vista de qualquer telescópio convencional, esse buraco negro é indistinguível do espaço vazio ao redor. A única coisa que ele não consegue esconder é a gravidade. E foi exatamente isso que os pesquisadores brasileiros usaram para encontrá-lo. Não procuraram a luz que ele emite, porque ele não emite nenhuma. Procuraram a distorção que ele causa na luz de outros objetos. E para isso, precisaram de um dos fenômenos mais extraordinários da física. Algo que Einstein previu em 1915 e que o universo confirma com elegância perturbadora. Einstein previu que objetos massivos curvam o espaço-tempo ao redor deles, e que essa curvatura afeta a trajetória da luz. Luz que passa próxima a um objeto muito massivo é defletida pelo campo gravitacional. Não porque a gravidade atrai a luz diretamente, mas porque o espaço pelo qual a luz viaja está curvado. Uma galáxia massiva posicionada entre a Terra e uma galáxia mais distante funciona como uma lente, distorcendo, amplificando e multiplicando a imagem da galáxia ao fundo. O resultado visual é chamado de Enel de Einstein. Quando o alinhamento é quase perfeito, a luz da galáxia de fundo é espalhada em arco ao redor da galáxia lente, formando um anel completo no céu. A ferradura cósmica é um desses anéis. Descoberta em 2007 pelo Hubble, é uma das lentes gravitacionais mais perfeitas já fotografadas. Um arco de luz azul em forma de ferradura em torno de uma galáxia elíptica avermelhada. O arco é a imagem distorcida de uma galáxia a 5 bilhões de anos-luz da Terra, amplificada e curvada pela gravidade da galáxia em primeiro plano. E foi analisando a curvatura exata desse arco, combinada com os movimentos das estrelas ao redor do centro da galáxia lente, que os pesquisadores da UFRGS mediram com precisão estatística de 5 sigma a massa do buraco negro no seu centro. 36,3 bilhões de massas solares, com margem de erro de 6 bilhões, o que significa que mesmo no cenário mais conservador, estamos falando de 30 bilhões de massas solares, ainda 7.500 vezes maior que Sagitário A Estrela. O sistema da ferradura cósmica está a aproximadamente 5,5 bilhões de anos-luz da Terra. Quando a luz que vemos hoje saiu de lá, a Terra ainda não existia.
O Sol ainda não havia se formado. O sistema solar inteiro ainda era uma nuvem de gás e poeira. A galáxia que abriga o buraco negro é uma galáxia elíptica vermelha luminosa. Uma galáxia fóssil, já não está formando novas estrelas, já consumiu seu gás de formação estelar, já viveu o auge da sua vida galáctica, com uma massa total de aproximadamente 10 vezes a massa da Via Láctea. E no centro dessa galáxia enorme, o buraco negro. O que torna a descoberta cientificamente revolucionária não é apenas o tamanho, é o método. Pela primeira vez, pesquisadores conseguiram medir com alta precisão a massa de um buraco negro completamente dormente usando apenas a gravidade, sem nenhuma emissão eletromagnética, sem disco de acreção, sem jatos. Apenas o campo gravitacional e seus efeitos sobre a luz ao redor. Isso abre uma janela completamente nova para o universo. Quantos buracos negros ultramassivos dormentes existem por aí, invisíveis para nossos instrumentos, porque não estão consumindo material ativamente? Sagitário. A estrela tem 4 milhões de massas solares. O horizonte de eventos de Sagitário. A estrela tem um raio de aproximadamente 12 milhões de quilômetros. Para referência, a distância da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. O horizonte de eventos de Sagitário. A estrela caberia dentro da órbita de Mercúrio. O buraco negro da ferradura cósmica tem 36 bilhões de massas solares, 9.000 vezes mais massivo. O horizonte de eventos correspondente tem um raio de aproximadamente 106 bilhões de quilômetros. Isso é 710 vezes a distância da Terra ao Sol. O horizonte de eventos desse buraco negro é maior que todo o sistema solar, maior que a órbita de Netuno, maior que qualquer estrutura que orbita o Sol. Se você substituísse Sagitário, a estrela, pelo buraco negro da ferradura cósmica no centro da Via Láctea, as estrelas mais próximas a nós, Alpha Centauri, Próxima Centauri, seriam engolidas. O horizonte de eventos estaria a anos-luz de distância em todas as direções. E existe a questão que os cosmólogos ainda não conseguem responder completamente. Como um buraco negro chega a ter 36 bilhões de massas solares? Buracos negros supermassivos crescem de duas formas principais: acreção, consumindo gás, poeira e estrelas ao longo de bilhões de anos, e fusão, quando duas galáxias colidem, seus buracos negros centrais eventualmente se fundem numa única entidade de massa combinada. Para chegar a 36 bilhões de massas solares, o buraco negro da ferradura cósmica provavelmente passou por múltiplas fusões ao longo de sua história. A galáxia que o abriga é classificada como galáxia fóssil, uma galáxia que no passado foi o centro de um grupo de galáxias que gradualmente foram sendo absorvidas. Cada fusão galáctica contribuiu com o buraco negro central da galáxia absorvida. Mas existe um enigma. Modelos teóricos preveem um limite superior para o tamanho de buracos negros, o limite de Eddington, além do qual a radiação emitida pelo disco de acreção empurra para fora o gás que alimenta o crescimento. Esse limite sugere que buracos negros dificilmente deveriam ultrapassar alguns bilhões de massas solares por acreção pura. 36 bilhões está muito acima desse limite, o que significa que a história de crescimento desse buraco negro é mais complexa, mais violenta, mais extraordinária do que qualquer modelo simples pode descrever. A descoberta do buraco negro da ferradura cósmica por pesquisadores brasileiros da UFRGS em 2025 é mais do que um recorde astronômico. É uma demonstração do poder da física como ferramenta de revelação do invisível. Um objeto que não emite nenhuma luz, que está completamente dormente, foi encontrado, pesado e descrito com precisão estatística de 5 sigma, usando apenas a curvatura que sua gravidade impõe no espaço-tempo ao redor. E abre uma pergunta que vai ocupar astrônomos nas próximas décadas. Se conseguimos encontrar um buraco negro ultramassivo dormente dessa forma, quantos outros existem por aí, silenciosos, invisíveis, esperando para serem revelados? O universo pode estar muito mais cheio de monstros do que imaginávamos, apenas dormentes, apenas esperando. Aqui no Além do Cosmos continuamos olhando para o universo com as ferramentas que a física nos deu. Até lá, lembre que Sagitário
A estrela, o monstro que orbita agora mesmo, é apenas um grão de poeira comparado ao que existe lá fora.